Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Nessa videoaula eu vou falar sobre a ferramenta Stretch Marker no software Reaper. O Stretch Marker, ou áudio elástico, nada mais é do que uma ferramenta que nos possibilita aumentar ou diminuir o tempo de execução de alguma informação sonora. E a gente pode utilizá-la basicamente de duas maneiras diferentes. Ou para criar algum efeito sonoro, ou para corrigir o tempo de execução de algum instrumento. Eu separei aqui um exemplo bem simples para ser o mais didático possível. Eu tenho aqui bumbo, caixa, prato de bateria e um trechinho de um contrabaixo gravado. Eu vou ligar o metrônomo e vamos ouvir esse trechinho aqui pequeno só para a gente contextualizar essa videoaula e depois eu venho mostrando como utilizar a ferramenta Stretch Marker. Primeiro eu vou demonstrar como criar um efeito sonoro utilizando o Stretch Marker. Supondo que eu queira alterar o tempo de execução dessa primeira nota do baixo. Vou desligar o metrônomo, vamos solar esse canal do baixo e vou mover essa nota aqui. Eu posso aumentar o tempo de execução dessa nota ou encurtar o tempo de execução dessa nota. E eu posso interferir no resto da informação sonora do contrabaixo ou não interferir. Se eu posicionar o meu cursor aqui no início, pressionar Shift W, eu criei um marker, que é esse pontinho cinza aqui, com uma numeração que aparece aqui em cima, 1.00x. Se eu clicar nele e arrastar para a direita, eu aumentei o tempo de execução dessa nota e encurtei o tempo de todo o resto da informação sonora. Quando o tempo é encurtado, a marcação fica em azul. Quando o tempo é aumentado, a marcação é em vermelho. Vamos ver como é que ficou esse trechinho. Se essa foi a intenção de você, certamente eu jamais faria isso em uma música, mas a gente criou um efeito ali de aumentar o tempo de execução de uma nota e diminuir o tempo de execução do resto da informação sonora. Eu poderia também diminuir o tempo aqui e aumentar o tempo de execução do resto. Ou eu poderia criar um outro Stretch Marker aqui, Shift W. Com isso, eu posso interferir nessa nota, mexendo apenas nessa informação e mantendo preservado todo o resto. Então eu vou aumentar o tempo de execução aqui. Ou eu poderia também diminuir. Vocês repararam que toda alteração que eu fiz aqui de tempo de execução, a gente não teve alteração de afinação. Por quê? Clica duas vezes sobre o arquivo, abriu a janela de propriedades, a gente tem essa opção aqui, para preservar o pitch quando a gente faz alguma alteração de tempo no arquivo. Se eu deixar desmarcado, aplicar, dou um OK, Shift W, olha o que vai acontecer. Isso aconteceu porque quando a gente aumenta o tempo de execução, o som fica mais grave. Quando a gente diminui o tempo de execução, o som fica mais agudo. Mantendo o pitch preservado, ele faz a correção automaticamente. Você pode também criar um efeito dessa maneira, não tem problema nenhum. Eu poderia, por exemplo, vou pressionar Alt, clicar sobre esse Stretch Marker para retirá-lo daqui. Poderia cortar o arquivo aqui, cortar aqui, deletar esse. Para cortar, eu pressiono o S do teclado e eu posso utilizar o Stretch Marker de uma outra maneira. Pressionando o Alt do teclado, vai aparecer esse formato de uma mão no final ou no início do arquivo. Eu poderia estar esticando ou encurtando o tempo de execução. Então, eu poderia fazer isso aqui também. É uma outra maneira. Enfim, possibilidades é o que não falta para a gente estar manipulando a informação sonora, interferindo no tempo de execução e criando diferentes efeitos com ou sem alteração de afinação. Essa é uma maneira da gente utilizar. Agora, a segunda forma da gente utilizar a ferramenta Stretch Marker é para a gente corrigir a execução de um instrumento. Essa bateria aqui em cima ela já está quantizada. Eu já fiz a correção da bateria em relação ao tempo.
Então a gente vai fazer agora o do baixo em relação ao tempo da música, que é 118 BPM, e eu vou utilizar para isso o Stretch Mark. Vamos ouvir um trechinho, novamente com o metrônomo ligado, só para a gente ter uma ideia se o baixo está muito fora ou não. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que o que eu estou demonstrando aqui não significa que deva ser feito. Eu, por exemplo, praticamente nunca utilizo o Stretch Mark para fazer alguma correção de tempo de execução de algum músico, de algum instrumento, nem de bateria, porque eu acho que perde um pouco a essência da execução do músico. Mas eu vou demonstrar que é possível utilizar essa ferramenta para fazer esse tipo de edição, e aí cabe cada um de vocês julgar se vale a pena ou não fazer. Se caso você está gostando dessa videoaula e quiser, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago algum vídeo novo, divulgo alguma dica, alguma técnica nova sobre o software Reaper e também sobre o software DaVinci Resolve. Então, dando continuidade, primeira coisa que eu vou fazer é fazer a marcação do Stretch Marker no início de cada nota do baixo. Eu posso fazer isso de duas maneiras diferentes. Pressionando o Tab do meu teclado, então seleciono o arquivo e vou pressionando o Tab, que ele vai identificando o início de cada nota, ou eu posso fazer isso de uma forma automatizada, clicando no D do meu teclado para abrir o Dynamic Split Irons. Se você não lembrar do atalho, vem aqui no menu superior, Iron, seleciona essa opção, Processing Iron, e a gente tem o Dynamic Split Iron aqui, que vem com a tecla D como atalho. Quando eu cliquei, olha o que aconteceu. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou trazer esse track aqui para cima, para a gente ter uma melhor visualização junto com o bumbo da bateria. Seleciono o arquivo, D, ele já começa a fazer algumas marcações ali, deixa marcada apenas essa opção, Add Transients, e aqui, nesse pop-up, a gente vai selecionar se você quer fazer uma marcação com Split, que ele vai cortar, ou com Stretch Mark, que ele vai criar os pontos cinza do Stretch Mark. Como eu quero mostrar com o Stretch Mark, eu seleciono essa primeira opção aqui, adicionar Stretch Mark às áreas selecionadas. Só que a gente precisa ajustar, porque ele está fazendo um monte de marcação em lugares que eu não gostaria que fizesse. Então vamos clicar aqui primeiro, deixar aqui marcado essa opção, clica aqui nessa janela, e a gente vai ajustar a sensibilidade e o threshold. Deixa eu dar um zoom nessa informação aqui. Se eu aumentar o threshold, ele começa a necessitar de mais intensidade sonora para identificar o início da nota, assim como funciona com o threshold de um compressor. Então eu diminuo o threshold até ele pegar o início da informação sonora. E a sensibilidade, essa identificação. Ele está fazendo duas marcações no início de cada nota, aqui 3 marcações, então eu tenho que diminuir a sensibilidade até ele identificar apenas uma. Só que corre o risco de acontecer o que está acontecendo aqui. Ó. A gente não tem nenhuma marcação em todo o trecho final do nosso contrabaixo. Por isso eu costumo fazer na mão, utilizando o Tab, porque eu acho que é mais garantido. Se eu quiser dessa forma, basta vir aqui, pressionar essa opção para adicionar Stretch Mark, e ele vai fazer isso aqui. Só que eu vou dar um Ctrl Z e eu vou fazer com o Tab. Só que antes da gente fazer tudo isso, é muito importante a gente ajustar o grid. Por quê? Depois que a gente fizer toda a marcação com o Stretch Marker, ele vai puxar as notas, ele vai quantizar de acordo com a marcação do grid. Por exemplo, ele vai pegar esse iniciozinho dessa nota e vai puxar para essa marcação do grid, como está o bumbo soando aqui. Só que aqui, ó, eu tenho uma nota e eu não tenho nenhuma marcação de grid aqui. Então, se eu fizer dessa maneira, ele vai puxar ou para cá ou para cá e vai bagunçar completamente
a minha quantização do baixo. Para isso, a gente vem aqui nesse ícone do Grid, botão direito do mouse, a gente clica nessa janelinha aqui e vamos selecionar alguma dessas marcações de Grid que atenda às nossas necessidades. No meu caso, 1/32 já atende. Reparem que pronto, eu já tenho uma marcação do Grid aqui em relação a essa nota. Toda vez que você for quantizar algum instrumento, bateria, baixo, guitarra, violão, qualquer instrumento, não é legal você quantizar o instrumento na música inteira. Por quê? Vão ter momentos de execução da sua música em que você vai precisar ajustar o grid para fazer uma quantização correta. Então o grid vai se ajustar de acordo com cada trecho da música. Como eu tenho um trecho aqui muito pequeno, eu posso fazer de uma forma única, mas se fosse a música inteira, selecionaria parte por parte para fazer o ajuste do grid e quantizar. Porque aqui, por exemplo, eu quero puxar essa nota aqui, ela para o início aqui, ó. E como ela está exatamente no meio, pode acontecer dele puxar ou aqui para o final, ou para essa outra marcação do grid aqui. Então, nesse caso, eu depois posso corrigir na mão também. Por isso que sempre que eu faço, confiro várias vezes para ver se não tem nada errado. Selecionou o arquivo, posiciona o seu cursor no início e vai pressionando o Tab, que ele vai identificando o início da informação sonora. Identificou, Shift W. Pulou mais uma, Shift W. Pulou mais uma, Shift W. Novamente o Tab, Shift W, por aí vai. Ele já vai posicionando no início de cada informação. Se ele não encontrar, a gente faz na mão. Por exemplo, aqui, ó, ele pegou um trecho que não é no início. Como eu estou com o Snap desligado, eu posso clicar e corrigir. Shift W. Então, vou fazendo exatamente isso. Shift W, Shift W. Aqui ele pulou, então eu venho aqui, clico novamente, Shift W, Shift W, e daqui para frente ele já não está mais identificando, então eu vou na mão mesmo. Cliquei, Shift W, clico aqui, Shift W, e vou encontrando o início da minha informação sonora. Vamos ver esse trechinho aqui? Eu acho que é por aqui, ó. Shift W e esse último aqui, Shift W. Feitas as marcações, você pode, ligando o Snap, vir corrigindo na mão. Clica nele e traz para a marcação do grid. Ou você pode fazer isso de uma forma automatizada. Clica com o botão direito do mouse sobre o arquivo, Stretch Markers, seleciona essa opção, Stretch Markers em Select Items, e vai quantizar de acordo com a marcação do grid. Ele já fez um ajuste. Agora a gente vai ouvindo e corrigindo caso ele tenha puxado para uma marcação errada. Ó, aqui já está errado. Então, vou clicar, puxar para a marcação correta. Vamos ver aqui também, não está certinho. Também está certo. E vamos ver essa última. Vamos ouvir para ver se ele puxou para o lugar certo. Eu acho que é aqui. Vamos ouvir como é que ficou o arquivo inteiro, para a gente ter uma ideia com o metrônomo ligado. E depois a gente conclui. Identificou, está tudo certinho. Seleciona o arquivo, Ctrl Shift Z, e ele vai criar um novo arquivo já com o ajuste de tempo. É isso, pessoal. Espero que a dica de hoje seja útil. Como eu falei, se você quiser, deixa o seu like, se inscreve no canal. Toda semana uma dica nova. Forte abraço a todos. Tchau!